Vamos agora dar início a um conjunto de vídeos chamados métodos de análise que me vão dar, chamamos-lhe assim, ferramentas que me permitem analisar circuitos elétricos. Antes, porém, de vermos essas ferramentas de análise, é muito importante saber o que se entende por um diagrama de um circuito elétrico e os diferentes aspectos que ele pode tomar e saber ainda identificar muito bem os constituintes topológicos, pois são fundamentais para a aplicação dos métodos que vão ser apresentados mais à frente. Um diagrama de um circuito elétrico, imaginem por exemplo este que eu tenho aqui representado, não é mais do que a forma esquemática onde estão representados os vários elementos que constituem o circuito e a forma como eles estão eletricamente ligados. Podem ter um aspecto estético, portanto, de várias formas. O que é importante é que todas as representações sejam equivalentes. Para eu aplicar a maior parte dos métodos que vamos ver à frente, é muito importante saber identificar os constituintes topológicos de um circuito. Vamos ver o que é isso e depois voltaremos outra vez a este circuito. Vamos começar pelo conceito de ramo de um circuito elétrico. Define-se ramo de um circuito elétrico ao conjunto de elementos que são percorridos pela mesma intensidade da corrente. Suponham este exemplo que eu tenho aqui, constituído por duas resistências e por uma fonte, e se repararem, a intensidade da corrente que vai percorrer qualquer um destes elementos é exatamente a mesma. Portanto, estamos a falar de elementos em série, percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica, e é isto que me define um ramo. Claro que um ramo pode ser constituído por um único elemento. Se eu tiver aqui um único elemento com uma resistência, e se for o único que é percorrido pela mesma intensidade da corrente, então isto é na mesma um ramo. Define-se de seguida o conceito de nó. Um nó num circuito é um ponto onde ligam mais que dois ramos. Porquê mais que dois? Imaginem que eu tenho aqui este ramo que eu anteriormente apresentei e vou agora desenhar aqui um segundo ramo constituído só por uma fonte e por uma resistência. Se eu ligar este ramo àquele ponto ali em cima, eu não posso chamar aquilo um nó, por uma razão muito simples. O que eu fico é, quando eu junto dois ramos, o que eu fico é com um ramo maior, porque a intensidade da corrente I1 vai percorrer todo este ramo. Por isso é que se diz que um nó é um local onde eu ligo mais que dois ramos. Ou seja, para haver nó, eu tenho que ter no mínimo 3 ramos. Era o que aconteceria ali àquele ponto se eu ligasse aqui um terceiro ramo, e aí sim eu já tinha aqui um nó que posso denominá-lo pelo nó A. Por fim, vamos ver o conceito de malha. Define-se uma malha a um conjunto de ramos que me constituem um anel fechado. Vamos por aqui, aproveitando o circuito de cima, mais dois troços de ramos, e agora sim eu posso identificar aqui no meu circuito uma malha. Portanto, qualquer conjunto de ramos que me formem um anel fechado, imaginem este exemplo, isto que eu tenho aqui, tenho uma malha do meu circuito. Em resumo, ramo, conjunto de elementos percorridos pela mesma intensidade de corrente, nós, um local onde ligam mais que dois ramos, malha, um conjunto de ramos que me formam um anel fechado. Posto isto, podemos para este circuito identificar quantos ramos, quantos nós e quantas malhas eu tenho neste circuito que está aqui representado. Começando pelos ramos. O ramo é um conjunto de elementos percorridos pela mesma intensidade da corrente. Reparem, já tenho aqui em cima I1, portanto que já tínhamos visto há bocadinho. Aqui poderei ter 1 e 2, a corrente que me percorre todo este ramo. E por fim, aqui 1 e 3, uma corrente que me vai percorrer todo este ramo. E, portanto, eu posso dizer que, neste caso deste circuito concreto, eu tenho ramos iguais a 3. Nós, sendo o local onde ligam mais que dois ramos, os únicos nós que eu tenho aqui é o nó A e o nó B. E, portanto, nós tenho 2. E agora só falta contar as malhas. Malhas, como sendo
um conjunto de ramos que forma um anel fechado. E estamos a falar daquela malha que eu vou chamar malha 1, malha 2. E se quisesse uma terceira malha maior que me engloba este conjunto todo, portanto uma malha externa, eu vou chamar malha 3 e teria, neste caso concreto, 3 malhas. Vamos voltar ao exemplo que tínhamos visto inicialmente e tentar agora identificar para este diagrama de um circuito elétrico quais são o número de ramos, o número de nós e o número de malhas que este circuito contém. Dava-vos uma sugestão de fazer uma pequenina pausa neste vídeo, tentar contar e identificar o seu número. Após este interregno, que espero que tenham conseguido responder, devem ter chegado a um resultado de ramos 10, nós 3, malhas muitas. E muitos de vocês, nesta altura, estarão a pensar com os vossos botões a dizer: afinal, eu não percebi nada disto. Como é que é possível que só tenha aqueles valores que estão ali representados? Tinha-vos dito no início que muitas vezes um circuito elétrico, o seu diagrama tem várias formas de ser apresentadas e umas delas são mais fáceis de eu analisar do que outras, embora esteticamente não tão bonitas. Reparem no circuito que eu tenho aqui ao lado, que é, em termos esquemáticos, exatamente equivalente ao circuito que eu tenho do lado esquerdo, com um aspecto muito mais amigável, digamos assim, em termos de análise. Se vocês repararem bem neste circuito, o ponto X, portanto que eu tenho representado, e o ponto Y, que são os dois pontos que eu tenho aos terminais da fonte, portanto o ponto Y, tenho aqui, que está ligado ao polo negativo da fonte, o ponto X, que está ligado ao ponto positivo, não é mais do que todos estes pontos que estão aqui em cima, que são exatamente o mesmo. Portanto, este ponto é um único ponto no circuito, que é o meu ponto X. Da mesma forma, o ponto Y é tudo isto que eu tenho aqui. E, portanto, todos estes pontos são o mesmo e, portanto, um único nó. Aqui, neste ramo do meio, eu tenho aqui um ramo que é um curto-circuito. Um curto-circuito está-me a querer dizer que este ponto, que estes dois pontos, portanto, neste caso, eu não coloquei em cima, que era o ponto B e o ponto A, que estão ao mesmo potencial e, portanto, que estes dois pontos são exatamente o mesmo. Um curto-circuito, o que me faz é curto-circuitar aquela resistência e, portanto, não há intensidade nenhuma da corrente que passe por aquela resistência, porque ela vai toda passar por o ramo de baixo, que não lhe oferece resistência nenhuma à sua passagem. O que me leva a querer dizer que este ponto B e este ponto A são exatamente o mesmo ponto. Agora, com estas considerações, se eu quiser dar ainda um outro aspecto a este circuito, muito mais fácil de eu identificar aqui os meus nós, tenho o nó Y, o nó X e o nó A, que é exatamente o mesmo que o nó B, e portanto terei número de nós igual a 3. O número de ramos também é só contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, número de ramos igual a 10. E por fim, o número de malhas, que eu coloquei lá atrás muitas, porque efetivamente no circuito destes estamos a falar de muitas malhas, porque qualquer conjunto de ramos que me forma um anel fechado é uma malha. Reparem que eu tenho aqui uma malha, outra, mas se eu quiser aqui esta, também é uma, se eu quiser aqui esta, também é outra, aqui tenho outra, e assim sucessivamente. Portanto, tenho uma série de malhas, bastantes, e continuo a escrever aqui muitas. Só para terminar, chamo mais uma vez a atenção que a identificação
do número de nós, do número de ramos e do número de malhas é muito importante nos métodos que vamos ver nos próximos vídeos para a análise de circuitos elétricos. Nessa altura, voltaremos a abordar este assunto.